Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à reflexão sobre este capítulo 17 do livro do Gênesis, nós vamos ver o anúncio do nascimento de Isaque e também o rito de circuncisão a qual Abraão e todos os de sua casa se submetem. Começa dizendo este texto assim: Disse Deus a Abraão: Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Se Deus havia mudado o nome de Abrão para Abraão, isto é, havia mudado o nome de Abraão da ideia de uma nobre linhagem para pai de uma multidão, agora também muda o nome de sua esposa, de Sarai para Sara, trazendo nesta troca de nomes também um rico significado, que é expresso nos versículos que se seguem. O versículo 16 vai dizer assim: Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será a mãe de nações. E preste atenção: e dela sairão reis. Por que pedi para você prestar atenção? Porque Sarai significa princesa, ao passo que Sara significa mãe de reis. Daí a diferença do nome dado por Deus a Sarai, do nome com o qual ele pede a Abraão que a chame a partir de então, mãe de reis, porque dela sairá nações e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra, novamente pôs-se em adoração diante do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, que, mudando o nome de sua mulher, faria dela também uma mulher fecunda, da qual viriam nações, da qual viriam reis. E começou a rir, dizendo consigo: Poderá nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? O riso de Abraão aqui não é propriamente um riso de incredulidade, mas Abraão ri de pura alegria, a alegria de quase não poder acreditar naquilo que está ouvindo. Assim é que Abraão, prostrado, põe-se a rir como que não acreditando naquilo que está ouvindo, tamanha a sua alegria, imaginando que ele, com quase 100 anos, poderia ainda conceber um filho, e sua mulher, com 90 anos, ainda mais, tendo sido estéril durante toda a sua vida, agora conceberia um filho. E por isso Deus disse, ou melhor, e por isso disse a Abraão: Oxalá que Ismael viva diante de vossa face, porque Abraão pensou que isso seria impossível, que esta promessa seria impossível de cumprir. Como é que Sara, tendo sido estéril por toda a vida, agora com 90 anos e ele com 100 anos, poderia dar-lhe um filho? Então ele diz que o filho Ismael, isto é, o filho que foi concebido pela escrava Agar, o filho que Sarai tomou como seu filho legítimo, fazendo com que nascesse e fosse posto sobre o seu colo, ele diz que viva este filho como aquele que dará origem à sua descendência, que viva Ismael diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. O que podemos ver na resposta de Deus? Vemos que Deus quer revelar o seu poder na impotência humana, naquilo que parecia impossível a Abraão de acreditar.
ao ponto dele rir de alegria e de espanto frente ao que acabava de ouvir. Aquilo que parecia impossível aos olhos de Abraão, não era impossível para o Deus Todo-Poderoso, de modo que é justamente nesta impotência, na incapacidade humana que Abraão reconhece de ainda gerar um filho naquela idade, é que Deus quer agir quando o homem já não é mais capaz de, por si mesmo, por suas próprias estratégias, realizar o plano que Deus traçou para ele. É Sara, tua mulher, que darás à luz um filho, ao qual chamarás de Isaque. Toda vez que Deus promete um descendente a uma estéril, ele também anuncia o nome que será dado a esta criança. E o nome aqui é Isaque. Isaque vem do hebraico Ishak-el, que significa Deus fez sorrir, foi favorável. Então, Isaque significa Deus sorriu, fazendo alusão aqui ao que aconteceu com Abraão. Quando ouviu de Deus que sua mulher Sara lhe daria um filho com 90 anos, ele pôs-se a rir. Então, o riso de Abraão também tem relação com o nome da criança, o nome que Deus pede a ele que dê a seu filho. Temos que lembrar que a raiz da palavra rir em hebraico é a mesma de dançar, de saltar, de modo que dançar, cantar, saltar é uma expressão da alegria, de uma alegria incontida que extrapola o simples riso. Farei aliança com ele, isto é, com Isaque, uma aliança que será perpétua para a tua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Você deve se lembrar que eu dizia que o nome Ismael significa Deus escuta, porque viu o sofrimento que Sara, ou Sarai na época, estava impondo à serva Agar. Deus ouve, Deus escuta, e aqui aparece novamente a expressão, eu te ouvirei, porque Deus escuta, também acerca de Ismael, cujo nome significa justamente Deus ouve. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Deus promete aqui então, em Ismael, como que um patriarcado paralelo ao patriarcado de Isaque. Ele será o pai de 12 príncipes, a exemplo das 12 tribos de Israel, e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz, dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. E daí segue o texto com o rito da circuncisão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa, e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varão em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. E o texto segue dizendo a idade com que Abraão foi circuncidado. Peço a você que, preparando-se para a nossa aula de amanhã, comece a fazer a leitura do capítulo 18 do livro do Gênesis, do seu versículo 1 até o versículo 15. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.